Bom dia, irmãs e amigas, bem-vindas para mais uma aula de escola dominical aqui da nossa Igreja Batista Regular Vida e Paz. Semana passada, quando nós deixamos José, ele tinha sido colocado como governador do Egito por Faraó, né? E então hoje nós vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Então, antes de mais nada, vamos orar. Nosso Deus eterno Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de estudar a sua palavra, obrigada pela oportunidade de vir a Ti e fazer os agradecimentos e pedidos que nós temos nos nossos corações. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja com cada irmã na sua própria casa, com os familiares de cada um, que nós possamos ser bons testemunhos para os nossos familiares ao nosso redor, Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja nos ensinando mais de Ti pela história de José. Em nome de Jesus, amém. Então, José foi posto como governador do Egito por Faraó por causa, que ele interpretou o sonho de Faraó. Lembra que Faraó teve dois sonhos. Um era das espigas de milho, 7 espigas bonitas, que depois vem 7 feias e secas e comem as primeiras 7 e não engordam, E a mesma coisa com vacas. Subiram vacas do rio, o rio Nilo do Egito, e 7 vacas bonitas, gordas, cheias de vida, e aí depois vem 7 vacas feias, ruins, secas, comem as gordas e não ficam mais gordo, não dá a parecer que nada aconteceu. E isso então foi interpretado a José a significar que Deus estava falando para Faraó que ia ter 7 anos bons e de muita colheita, e que depois desses 7 anos bons então viriam 7 anos de tremenda seca, de muita dificuldade. Então, Faraó vê a sabedoria de José e coloca ele como governador do Egito. Inclusive, dá uma esposa para José e também, então, ele tem 2 filhos. A esposa dele, o nome dela era Azenate, e os filhos, então, Efraim e Manassés. E então chegam os 7 anos de fome, de seca. E é aí que nós começamos esse domingo. Em capítulo 42 de Gênesis, diz assim: Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando um para o outro? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. Então, aqui nós vemos a situação, Canaã, onde que Jacó estava morando, também estava em seca. Então, não era só Egito que estava passando por essa dificuldade, como também os países ao redor, E então, os 10 irmãos de José vão a Egito. Agora, Jacó tinha 12 filhos, José estava no Egito, 10 desceram para comprar comida lá. Cadê o outro? Benjamim ficou em casa. Benjamim era o outro filho de Raquel. Lembra que Raquel não podia ter filhos e Deus abriu o ventre dela e ela teve José e também Benjamim. Ela era a esposa favorita de Jacó, E então, depois que José morreu, aos olhos de Jacó, então todo aquele favor que ele tinha para José, ele passou para Benjamim, Ele passou a mostrar esse favor, E mostrou que agora Benjamim era o filho favorito. Porém, ainda sentia muita falta de José, E então, quando os irmãos descem para comprar trigo, Benjamim ficou. E diz assim em versículo 4: A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre.
Então, ele não manda Benjamim justamente porque ele quer proteger Benjamim, né? E então, os 10 irmãos de José chegam no Egito. Agora, esses 10 irmãos são os mesmos 10 irmãos que venderam José para a escravidão, né? Então, cada um, parece que José era não só o governador, ele não estava só numa posição de liderança, mas que ele realmente falava com as pessoas que estavam vindo comprar trigo, né? Tanto que, então, os irmãos chegam em frente de José e quando eles abaixam para José para mostrar aquele respeito, José reconhece seus irmãos, mas os irmãos não reconhecem José, né? Com certeza José deveria ter usado a roupa egípcia, né? Diz que quando ele foi interpretar os sonhos de Faraó, que ele trocou de roupa, que ele foi dado aquele anel, né? E várias coisas, então. E também já tinham passado quase 10 anos, né? Então, isso faz uma grande diferença na aparência de alguém. Então, os irmãos chegam em frente de José, se prostram diante dele, cumprindo então o sonho que José teve. Lembra aquele sonho quando ele era jovenzinho? Ele teve aquele sonho que os irmãos iam prostrar diante dele. Dito e feito, né? Agora, nesse momento. Versículo 7 de capítulo 42. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-os estranho para com eles. Então ele não falou, né? Não se revelou. E falou-lhes asperamente e disse: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. E aí faz uma questão de dizer em versículo 8: José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então aqui José tem a grande chance de ver como é que os irmãos vão tratá-lo, né? Qual é o caráter desses irmãos agora? Já passaram vários anos. Será que eles são o mesmo caráter que eles tinham vários anos antes, quando tinham vendido José? José tem uma grande oportunidade, então, de provar os seus irmãos. E é justamente isso que ele vai fazer. Ele quer saber como que são os seus irmãos agora, depois de tudo isso que ele tinha passado. Lembra? Ele tinha sido colocado na casa tinha sido vendido para Potifar, que deu certo no começo, né? Mas aí teve aquela acusação da esposa de Potifar, foi para a prisão, foi difícil, foi colocado na posição de liderança. Então, nesses anos todos, José tem passado, sim, coisas boas, mas também coisas muito difíceis, né? E então, ele com certeza queria saber como era o caráter de seus irmãos, né? Então, José acusa seus próprios irmãos de espionagem, né? Ele fala: vocês estão vindo aqui só para ver a fome do Egito, só para ver o que vocês podem comer. Não, senhor, nós vimos comprar comida. E nisso que eles estão tentando falar com José, eles falam: nós somos todos filhos de um homem só, nós somos homens bons, né? Tentando convencer esse governador. Eles não são espias, né? E então, não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento, nós viemos comprar comida, estamos com fome, né? Não, vocês vieram ver como que tá a situação do Egito, vocês querem saber se vocês podem explorar o nosso país, né, tal. E ele realmente, então, acusa os seus irmãos e os seus irmãos continuam falando: não, nós vimos só comprar comida, nós vimos só comprar comida para as nossas famílias, né? E assim falam: nós somos todos filhos de um homem. E assim, então, dá abertura para José: todos filhos de um homem? Tem mais irmãos? E eles são honestos, eles falam: olha, nós somos 12 filhos de um homem só, um não há mais, né? Como se fosse um morreu, que para eles, né? Até lá é o que eles sabem, né? E outro está com o nosso pai. Mas José continua, né? Em versículo 14: então lhes disse José:
Isto é o que vos tenho dito, sois espias. E então José fala, nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Então ele ouviu que ele tem um irmão mais novo, né? Então ele fala, então vocês não vão vir mais aqui comprar comida até que você traz esse irmão mais novo para eu ver que vocês estão contando a verdade, né? Mas então, o que vai acontecer? Então, José coloca todos os 10 irmãos na prisão. Que é isso? Ele queria provar, queria ver como era o caráter de seus irmãos. Então, ele colocou-os na prisão 3 dias. E ao terceiro dia, disse-lhe José. Agora ele vai dar uma oportunidade para os irmãos, né? Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, se vocês são certos, homens que estão falando a verdade, né? Que fiquem um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vos ide levai mantimento para a fome de vossa casa, e trazei o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então José dá uma oportunidade. Um de vocês vai ficar aqui. E o resto vai voltar para casa e trazer esse irmão mais novo. E quando eu ver que você tem realmente o irmão mais novo, então eu vou ver que você está contando a verdade. E assim todos ficarão livres. Agora isso é muito interessante. Rubem, então, respondeu. Agora, um detalhe. Diz que José estava falando com os irmãos com um intérprete. Então, os irmãos não sabiam que esse homem, esse governador do Egito, entendia aquilo que eles estavam falando. E aqui Rubem vai falar com seus irmãos. Lembra que Rubem era o primogênito, ele era o mais velho, filho de Jacó. Então Rubem fala, não vou-lo dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. Então, Rubem usa essa oportunidade para falar com seus irmãos. Eu não te falei, né? Eu não te falei lá atrás, quando vocês estavam querendo matar José, que nós não deveríamos fazer isso? Isso não era certo, né? Então, José ouve isso. Então, pelo menos, ele agora sabe que Rubem, pelo jeito, defendeu ele todos aqueles anos atrás. Por mais que ele queria colocar ele no poço, deixar ele sofrer um pouco, né? Então, quem que ele pegou para ficar na prisão? Isso é muito interessante. Ele pegou o segundo filho de Jacó, Simeão, e retirou deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. Isso foi difícil para José, né? Tanto que ele saiu de perto dos irmãos, chorou, lavou o rosto, voltou e em frente deles mandou prender o segundo filho de Jacó, Simeão, o irmão dele, né? O segundo. E ordenou José, então, ele vai falar com o servo dele. José vai falar com o servo. Que enchessem as sacolas de trigo dos irmãos desses hebreus que vieram comprar comida, mas que em cada sacola restituía o dinheiro de pagamento, né? Então, aquele sacolão de trigo, mas dentro ia ter o dinheiro que era para pagar para aquilo, né? E também, então, que mandassem comida para o caminho, então dá uma marmita para eles, né? E assim eles não iam ficar sabendo que ele tinha o dinheiro da comida até depois de sair de perto, né? E dito e feito, foi exatamente assim que aconteceu. O servo fez aquilo que José pediu. Vamos ver aqui o que acontece. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca de seu
saco. Então, depois de um dia ou 2 dias, ele foi abrir a sacola para dar comida pro jumento e... Que esquisito, meu dinheiro tá aqui também. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro e ei-lo também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus tem nos feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã. Então chegaram de volta para casa e contaram-lhe tudo o que aconteceu, dizendo: o homem, o senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais existe, falando de José, né? E o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o senhor da terra, nos disse: nisto conhecei que vos sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossas casas e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando ele os seus sacos, eis que cada um no seu saco vieram os pacotes com seu dinheiro. Eles e seu pai o temeram. Então, nisto, lembra que Simeão estava preso na prisão do Egito, colocado lá por José, né? E quando chegam para casa, então, contam a Jacó, ou Israel, né? Tudo aquilo que tinha acontecido na viagem. E conforme cada um vai precisando de trigo para dar aos seus jumentos, para comer, para fazer pão, tudo, um por um os irmãos vão achando, cada um, o dinheiro que tinha pago o trigo, né? E isso, com cada coisa que acontece, vão ficando com mais e mais medo, né? E até Jacó diz que temeu, né? Que é isso? Que coisa o governador pedir ficar com o irmão, acusar de ser espião. Então, Jacó diz: vocês não vão voltar para lá não, né? Porque eles queriam logo: deixa a gente levar Benjamim, assim a gente solta Simeão, ele vê que tá tudo certo. Ele disse: se a gente fizer isso, então a gente pode voltar quando precisar para comprar trigo. Mas ele disse: se não tiver, se vocês não mostrarem que vocês estão falando a verdade, então vocês não podem mais comprar trigo. E Jacó então falou: não, vocês não vão levar Benjamim. E Rúben, o primogênito, né, falou: deixa a responsabilidade de Benjamim nas minhas mãos. Se eu não trazer ele de volta, então você mata os meus 2 filhos, né? É óbvio que ele sabia que o pai dele não ia matar os netos próprios dele, né? Mas Jacó não queria ouvir a história de Rúben. Ele não queria deixar, não queria arriscar, né? Que o seu filho amado fosse, que algum desastre acontecesse, como aconteceu com José. Então, continuaram esperando, mas pouco a pouco, né, os sacos vão ficando sem trigo e a comida vai ficando maior e maior. E logo então, Jacó percebe, eles vão precisar voltar para o Egito para comprar mais trigo, né? E a fome era tão grave, né, que chegou um ponto em que acabaram de comer todo o trigo que eles tinham comprado, que trouxeram do Egito. E então Jacó fala com seus irmãos e fala: volta lá para o Egito e compra mais trigo. Mas dessa vez não é Rúben que tem que desafia seu pai. Dessa vez é Judá, né? E nós vamos ver isso em capítulo 43, versículo 3. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos os alimentos. Então ele vai desafiar o pai. Ele fala: se Benjamim vem com a gente, nós vamos descer, nós vamos comprar. Mas nós não vamos descer sem Benjamim, porque aquele governador falou que esse era o único jeito, né? Se deixar que a gente leva Benjamim, então nós vamos levar Benjamim, nós vamos trazer ele de volta e assim também podemos trazer Simeão de volta também.
Então, ele diz aqui em versículo 5, mas se não o enviares, se não deixar Benjamim ir, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse, não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E então Israel, o Jacó, ele responde e diz, por que me fizeste tal mal, fazendo saber àquele homem que tinhais ainda outro irmão? Por que você contou para ele que você tinha outro irmão, né? E eles falaram, aquele homem particularmente nos perguntou por nós, e pelaquela parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria, trazei seu irmão, né? Eles falam, ele fez perguntas específicas, né? Como que a gente ia saber que ele ia pedir para trazer o irmão mais novo, né? Que coisa louca, como que a gente ia saber disso? E então, Judá fala com o seu pai. Judá fala com seu pai, envia o jovem comigo e levantar-nos-emos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. E assim ele fala com o pai, eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não a trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Então aqui ele fala com o pai, se Benjamim não voltar e a gente não trazer Benjamim para diante da sua face, então todo aquele castigo vai ficar só em mim. Eu não vou mais ver o Senhor. E o que dá a entender aqui, pela tradição da época, é que ele estava falando, eu não vou nem ter os benefícios de filho mais, né? Se eu não conseguir trazer Benjamim de volta, então que eu seja esquecido como seu filho, né? E não outro, né? Ele tá, então, tomando toda a responsabilidade por cima, né? E se nós não tivéssemos detido, certamente já voltaríamos segunda vez de volta, né? Ele fala então, se a gente não tivesse esperado para toda essa comida acabar, a gente já teria voltado do Egito, a gente já teria trazido Benjamim e Simeão de volta, né? E então Judá vê que realmente tem razão, né? Não tem muito o que fazer, eles estão com fome. Então, Jacó fala, tudo bem, leva Benjamim, levantai-vos e voltai aquele homem, volta aquele homem governador do Egito, né? E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir conosco o vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado, ficarei. Então, se eu tiver que passar por mais um sofrimento, então é isso que vai acontecer. E então, Jacó manda eles não só levar o dinheiro para comprar mais trigo, como também levar aquele dinheiro que foi devolvido, né, para a quantidade dupla de dinheiro para repagar aquilo que já foi devolvido. E além disso, ele manda presentes. Então, parece que a fome era muito grande, mas tinha algumas coisas ou que eles tinham guardado ou que talvez ainda dava para mandar. Ele fala figos, nozes, óleo especial. Então, eles vão levar um presente para o governador, né? E então, chegam no Egito e vem então em versículo 19 do capítulo 43. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. Então eles vão falar com o servo de José. Olha, nós trouxemos duplo dinheiro, viu? Porque foi devolvido, né? Eles estão falando, né, tal. E o servo falou, olha, do dinheiro nas minhas contas estava como pago, né? Mas o dinheiro estava aqui, o dinheiro por surpeso. Mas eles falam. E assim, então, é trazido para eles a Simeão, né? E assim, os homens são levados para a casa de José.
e são dado água para lavar os pés e pasto para os jumentos. E quando então eles ajuntam aquele presente que trouxeram para José, e chegando meio-dia, né, vão almoçar com José, um almoço grande. Versículo 25. E prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos e inclinaram-se a ele até a terra, de novo, inclinando em frente dele. Então, de novo, o sonho está sendo realidade. E eles lhe perguntou como estavam e disse: Vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E José, levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E assim José sai por perto dos seus irmãos, porque ele fica com tanta emoção, tão emocionado de ter passado tanto tempo longe de sua família. Agora ele vê o seu irmão, né, filho do mesmo pai, da mesma mãe, e ele chora, né? Ele vai pro quarto dele e ele chora mesmo. Mas não conta para os servos, não conta para ninguém o que é que está acontecendo. Então ele para de chorar e diz assim: Depois lavou o seu rosto e saiu e conteve-se e disse: pão de pão, né? Então vamos comer. E assim então dá vários detalhes. Pela tradição egípcia, egípcios não comiam com pessoas não egípcias e especialmente não comiam com hebreus. Então, tinha uma mesa para os egípcios, uma mesa para José e uma mesa, então, para os irmãos de José. Agora, os irmãos de José pensavam que o governador era egípcio, então ele estava comendo sozinho. Mas os egípcios não comiam com José porque eles sabiam que ele era hebreu, né? Por mais importante a posição dele fosse, né? Então, três mesas, mas a comida passa primeiro pela mesa de José e ele manda a comida da mesa dele então para a mesa dos irmãos. E na mesa dos irmãos, por incrível, né, como é que esse governador sabe, ele então coloca os irmãos para sentar na ordem de nascimento. Então, Rúben, Simeão, cada um no seu lugar por idade na mesa, né? E os irmãos se maravilham, né, disso. Como que ele sabe, né? E nisso, então, cada irmão é dado vinho e comida, mas a porção de Benjamim é 5 vezes mais. Ele ganha 5 vezes mais vinho, 5 vezes mais comida. A comida dele já tá amontoando, né? Frutas, quem sabe o que era. Muita coisa boa, né? E José, então, ele prova seus irmãos. Quando ele estava em casa e ele era jovem, todo esse favorecimento que ele recebia fazia com que os irmãos ficavam com ciúmes, né? E não tratavam ele bem, eles nem conseguiam falar com ele direito de tanta raiva que eles tinham. E então agora ele está favorecendo a Benjamim justamente para ver como é que os irmãos dele vão reagir. Será que eles ainda têm esses ciúmes, né? Então, versículo 33. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilharam entre si. Então, sentando na ordem de idade, e apresentou-lhes a porção que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos, e eles beberam e se regalaram com ele. Então aqui diz que eles tiveram uma festa, né, e não ficaram com ciúmes de Benjamim, ficaram alegres, né, que ele estava sendo tratado tão bem,
né? E então, tendo comido o almoço, tratam do trabalho que eles vieram fazer, que era comprar mais trigo, né? O pagamento. E então ele fala de novo com o servo dele. José fala com eles: enche os sacos dos homens, mas, de novo, coloca o dinheiro dentro de cada saco. E na sacola do irmão mais novo, coloca o meu copo de prata, um copo especial que era só dele, né? E então ele manda os irmãos. E depois que os irmãos já saíram um tempo, então ele manda o servo dele ir atrás e acusá-los de novo, né? E então o servo alcança os irmãos. Então diz aqui, versículo 4: saindo eles da cidade e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os, lhe dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e pelo qual bem adivinha, procedestes mal no que fizeste? Os egípcios usavam um copo assim de prata para fazer adivinhações, para contar o futuro e tudo mais. Agora, José, ele sabia os sonhos porque Deus revelava para ele o significado. Então, com certeza, ele não precisava de um copo de adivinhação, mas para os irmãos ia soar mais importante assim, né? E alcançou-os e falou-os as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe esteja teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do seu senhor prata ou ouro? Nós já repagamos aquele dinheiro extra que tinha voltado para nossa casa. Como? Por que a gente faria isso, né? E então ele fala: procura nas nossas sacolas, não tem nada, né? Eles realmente acreditando que não tem nada, eles não fizeram nada de errado. E então fala: aquele com quem de teus servos for achado, morra, e ainda nos seremos escravos do meu senhor. Então ele fala: se isso for verdade, então que a gente seja escravos, e aquele que tiver o seu copo que morre, né? Ele tá tão certo de que isso não foi feito. Então, de novo, o servo começa a procurar por cada sacola, de novo, na ordem. Vai por Rubem, não tá na sacola de Rubem. Procura na sacola de Simeão e vai um por um, e um por um, e um por um, até que chega na sacola de Benjamim, justamente o filho amado do pai, né? E quando eles vejam então que o copo do governador do Egito, né, que era José, mas eles não sabiam, e estava na sacola de Benjamim, olha só qual é a reação deles. Diz aqui em versículo 12 que ele buscou na sacola de cada um e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e carregou cada um o seu jumento e tornaram à cidade. Então rasgaram suas vestes, mostraram sinais de luto, como assim, né, com nosso irmão. Então, quando eles chegam de volta à casa de José, ele pede para falar só com o governador, sozinho. E assim nós vamos ter o apelo de Judá, né? E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar, né? Vocês não sabem que eu sei de tudo que vocês estão fazendo, né? Acusando de novo para ver como é que eles vão reagir. E então Judá fala com José. Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo.
E aí ele fala, eu falei que aquele que tivesse o copo deveria morrer e certamente nós podemos ser escravos. Mas, ele fala, ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o seu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu Senhor e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Ele percebe, então, esse governador tem tanta importância como o Faraó. E ele fala, por favor, deixa eu falar com o Senhor sem o Senhor ficar bravo comigo, né? Deixa eu falar uma coisa. Então ele fala, o meu irmão, ele é o irmão mais amado do meu pai. Se o Senhor tira ele, certamente o meu pai, ele vai morrer. As almas dos dois são muito chegados. Se tirar um, o outro vai morrer. Por favor, não faça isso. E assim, então, Judá fala com José, fica comigo, né? Deixa os meus irmãos irem. Deixa Benjamim, em especial, voltar, né? Por favor, não faça isso. Deixa que eu fico no lugar de Benjamim. E então, ele fala em versículo 32. Ele conta para José, eu falei para o meu pai que eu não ia deixar nada de errado acontecer para o meu irmão. E eu falei que se eu não voltar, que eu seria culpado, né? Que Benjamim tinha que voltar. Então ele diz assim, ele fala para José que ele tinha falado com Jacó, que ele tinha convencido Jacó a deixar Benjamim vir. Versículo 30 do capítulo 44. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele? Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Então, falou, se a gente não voltar com Benjamim, a gente vai ver o nosso pai morrer diante de nós, porque ele ama tanto esse filho, né? Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se eu não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá o meu pai. Então ele fala, eu jurei para o meu pai que eu ia trazer ele de volta. Eu me dei como fiador. Por favor, não faça isso, né? Deixa que eu fique e não Benjamim, né? E então, o que é que José vai fazer? Será que ele vai aceitar essa proposta de Judá? Será que ele viu, né, então, que os irmãos tinham mudado? Ele já fez várias provas, né? E já até aqui está bem claro que os irmãos parecem ter se arrependido daquilo que fizeram para José. Não só isso, eles defendem Benjamim. E mais, parecem que eles até se alegram em Benjamim. Eles não parecem ter mais raiva de um filho que tem tanta preferência mostrada para ele. Mas será que José vai ver isso? Será que ele vai então retribuir mal para bem para o mal, né? Será que ele vai ver tudo aquilo que foi feito e falar, não, essa é minha vez de fazer o que eu quero, porque eu exijo o meu direito, né? De retribuir o mal que foi feito para mim? Então, semana que vem nós vamos continuar. Mas se você tiver com muita curiosidade, eu gostaria de deixar um desafio para vocês lerem os próximos capítulos. Capítulos 45, 46 e 47, né? Você vai achar uma história muito interessante e semana que vem nós vamos continuar a ver que então é a resposta de José em tudo isso, tá bom? Vamos orar.
Nosso Deus, nós agradecemos pela oportunidade que nós temos de ver aquilo que o Senhor nos mostra na Sua palavra. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja com cada um e nós agradecemos ao Senhor por ser tão fiel por nós. O Senhor sempre guarda a Sua palavra, sempre é o mesmo e nós agradecemos o Senhor por isso, que o Senhor nunca muda e nós agradecemos que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos deixar assim a história. Semana que vem, então, tem mais. E se você já quer ver o que acontece na história, então leia os próximos capítulos 45 a 47 de Gênesis, ok? Até mais!